muito complicado, a chance de óbito é muito grande, e a chance de remissão e cura, que é o caso do nosso irmão, é uma bênção de Deus mesmo, né? Glória a Deus por isso. Agora, se tiver mais algum testemunho, fica para o próximo culto. Amém? Eu quero partilhar rapidinho com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 8. Eu quero partilhar algo que o Senhor falou no meu coração hoje. Na verdade, Ele tem falado comigo há algum tempo. Mas hoje Ele falou de uma forma bem especial. E eu creio que tem a ver com tudo que está acontecendo aqui hoje. Tem a ver com aquilo que o Maurício falou sobre integridade. Tem a ver com a abertura do culto. Tem a ver com o que Deus quer para nós nesse ano. É a primeira quinta do ano, né? Tirando o dia 1, que a gente estava aqui. E que a gente possa entregar essa primícia ao Senhor hoje, em adoração. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Acharam aí? A minha versão diz assim: Então Deus disse a Noé: Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos, seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, essa é a sua mensagem nessa hora. Fala conosco, ministra o nosso espírito, traz o discernimento e o entendimento que o Senhor deseja para nós nessa noite, debaixo dessa palavra, e nós te glorificamos e agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo aqui, em teu nome, amém. Irmãos, na virada do ano, eu sempre peço para o Senhor dirigir o que Ele deseja de nós. E, como eu já disse aqui, o Senhor falou muito no ano que passou comigo a respeito de Romanos 12, sobre uma mudança de mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o Senhor começou a trazer algumas coisas para mim que seriam necessárias para esse ano, para que nós pudéssemos viver de fato a mudança de mente, pelo menos para mim, aquilo que o Senhor me pediu no ano passado, e eu acho que eu não consegui, porque o Senhor ficou falando isso comigo o ano inteiro, Ele ficou batendo nesse martelo. Então eu falei: Senhor, o que eu preciso para mudar minha mente, para que eu possa entrar nisso que o Senhor tem, no novo que o Senhor tem, nesse novo ciclo, desse novo ano. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre um amor sacrificial. Ele falou: Flávio, você precisa voltar a praticar as coisas que você praticava no início da sua caminhada. Eu não sei você, mas quem é crente já há algum tempo, quando a gente vem para a igreja e a gente tem um encontro com Jesus, aquilo muda a nossa vida por completo, é uma coisa radical, é uma paixão, é um sentimento
maluco que só quem está passando por isso ou já passou pode descrever. Então, onde tem culto você vai, se tiver que subir um monte você sobe, se tiver que jejuar você jejua, se tiver que ofertar você oferta, se tiver que fazer campanha você faz, e é uma loucura, é uma paixão arrebatadora, e você quer estar todos os dias ali, às vezes você não entende nada da palavra de Deus, mas de alguma forma você quer ler, e você quer aprender, e você quer se envolver, enfim. É como se fosse um relacionamento, aquele fogo do começo do relacionamento. Mas passado alguns meses e alguns anos, parece que a gente se acostuma, eu vou dizer dessa forma, a gente se acostuma a estar nos cultos, a gente se acostuma com a presença de Deus, a gente se acostuma a ouvir testemunho, a gente se acostuma. E aquilo que era um fogo arrebatador, aquilo que mexia com você de maneira absurda, já é algo mais paulatino. E aí parece que a gente vai esfriando. E com o passar do tempo, com as frustrações, com as decepções, com um monte de coisa que acontece na caminhada, a gente parece que a nossa cerviz vai endurecendo de novo. E aí a gente já tem aquele pé atrás, a gente já não se joga de cabeça, a gente já começa a questionar, às vezes a gente tem um pouco mais de entendimento, e aí a gente já começa a ficar meio religioso, aí a gente já olha para a Bíblia, já olha para o irmão, enfim. Estou falando de mim, para não ofender ninguém. E e o Senhor tem falado conosco já há algum tempo, sobre nós voltarmos ao primeiro amor. E lá em Apocalipse, quando João está escrevendo, se não me engano para a igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, eu sei das suas obras. O Senhor falando através de João, eu sei das suas obras, eu sei que você tem lutado, eu sei que você não adere à doutrina dos nicolaítas, que eu odeio, você faz isso, você faz aquilo. E era uma igreja que tinha muitas obras, mas ele fala assim: eu tenho contra você uma queixa, que você abandonou o amor que você tinha no princípio. Volte a praticar as obras que você praticava no começo, senão eu virei a ti e removerei o seu candelabro de entre as igrejas. E eu senti, pelo menos para mim, e eu sinto que é para a igreja, que o Senhor está nos chamando de volta a esse amor, nos chamando de volta a essas obras, nos chamando de volta a esse amor sacrificial. Eu lembro que no penúltimo dia do ano, o Senhor falou comigo que nós estávamos servindo Ele da maneira que nós queríamos. Então, se eu quero vir essa quinta-feira ao culto, eu venho. Se eu não quero, eu não venho. Se eu quero ofertar, eu oferto. Se eu não quero ofertar, eu não oferto. Se está chovendo, e eu não quero tomar chuva, eu não quero sair de casa, eu não venho. Eu estou dando exemplos nossos hoje, irmão, e não tem problema você não vir a um culto. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Não é sobre a gente ser assíduo no culto. Eu tenho que estar em todos os cultos para mostrar que eu amo a Deus. Não, tem gente que vem todo culto e não ama a Deus. Tem gente que está todo culto e não muda de vida. Tem gente que está todo culto e não permite ser transformado. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando da maneira como a gente se relaciona com Deus. A gente faz quando a gente quer, a gente vem quando a gente quer. A gente coloca Deus na nossa agenda, mas a gente não entra na agenda de Deus. E se Deus te pedisse para subir um monte amanhã? Quero que você suba o monte e vai orar. Eu acho que isso eu nem sei se tem muita gente no nosso meio que sobe monte, mas eu estou dando um exemplo. E se o Senhor te pedisse algo que fosse ferir a sua agenda?
Amanhã eu tenho um aniversário e o Senhor me pediu para fazer tal coisa. Será que nós seríamos capazes de voltar nesse lugar, onde Deus realmente é importante, está em primeiro lugar e Ele é o centro? Foi isso que Deus falou comigo. Porque eu sei como eu era com Deus quando eu me converti. E eu falo para vocês abertamente, hoje eu tenho muito mais conhecimento, mas muito mais do que eu tinha quando eu me converti. Só que não adianta você ter conhecimento se você não tem prática. Não adianta você saber inglês se você não usa o inglês. Vai chegar uma hora que você vai esquecer. Não é, uma vez que andou de bicicleta, pode andar. Tudo bem. Você andou com 5 anos, você pode ficar 50 anos sem andar, mas eu garanto que se você for andar de novo, você pode até andar, mas você não vai andar com a segurança que você andava quando você tinha prática. E nós abandonamos algumas práticas com o Senhor. E o gozado que a gente diz que Ele é nosso Senhor, mas se eu for perguntar e a gente for ser sincero, quanto tempo você passa com o Senhor por dia? Aí você vai falar, não pastor, mas eu posso estar trabalhando e Deus está lá, eu posso estar lavando louça e Deus está lá. Sim. Mas quanto tempo a gente tira para ficar com Deus? De verdade, não de maneira figurada. Quanto tempo a gente tira para ficar com Deus? Se Deus é realmente importante e Ele é o número 1 das nossas vidas, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual é o grau de importância que Ele tem? E se Ele te pedisse algo hoje que doesse, você seria capaz de entregar? Irmãos, se você for ler a história de Noé, começa no capítulo 6, você vai ver lá Noé obedecendo a Deus. Eu até grifei aqui, eu não vou tentar me expressar o mais rápido possível. No capítulo 6, o versículo 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Aí depois, um pouquinho para frente, no versículo 5 do capítulo 7, diz assim: Noé fez exatamente como o Senhor lhe ordenou. Aqui está falando desde a construção da arca, desde colocar os animais, como ele tinha que fazer. E aí, você conhece a história, vamos pular essa parte. Noé fica 12 meses e meio dentro da arca. 1 ano e 15 dias, desde o dilúvio, até ele sair. Ele fica dentro da arca. Você imagina você ficar 1 ano dentro da arca, cheio de animal, devia cheirar uma delícia. Você imagina o tédio, sem internet 5G, sem televisão, sem Netflix, cuidando de animal, aquele cheiro maravilhoso. As mulheres dos filhos lá, a mulher dele lá, toda aquela convivência, imagina aquilo. Você está imaginando aí? Durante 1 ano. Aí finalmente, depois de 1 ano, Deus fala assim, pode descer. E você tem uma pequena missão. Todo mundo morreu. Só tem vocês aí dentro da arca, você vai ter que repovoar a terra. Você vai ter que replantar. Agora você não é mais marceneiro, agora você é agricultor. Você vai ter que plantar. Imagina quando ele saiu, que a terra estava seca. Mas imagina como a terra estava. Imagina o tanto de trabalho que esse homem ia ter. Para conduzir a família, para eles começarem a se multiplicar, para cuidar dos animais, para plantar, para colher, para repovoar a terra. Imagina isso, irmão. O cara sai de um dilúvio, salvo pela arca que o Senhor mandou ele fazer, salva só ele e a família. Aí ele sai, tem toda aquela, imagina, tudo devastado. Você vai começar do zero.
Ninguém pediu para ele. O cara me sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Ele não saiu, não tinha um churrascão esperando ele. Deus não falou assim: olha, Noé, nesse 1 ano que você ficou aí, cara, você não sabe o que eu preparei. Tem uma mansão aqui para você morar com a sua família, já tem comida ali separado, está tudo em ordem. Não. Ele saiu, eu acredito que ele olhou e falou assim: meu pai, e agora? Só tem eu e minha família na terra. Quem já parou? Você para fazer essas perguntas ou não? Você lê assim, batidão. Eu falo assim: meu Deus, o cara desceu. Terra não tinha nada, tudo destruído. Ia começar a partir dele. E o Senhor não falou para ele: olha, vai lá, constrói um altar e me adora. Não. Partiu dele, ele sai da arca. A primeira coisa que ele faz: constrói um altar e oferece um sacrifício para Deus em adoração. Onde tem altar, tem sacrifício. Onde tem sacrifício, tem um sacerdote que vem buscar essa oferta. E ele ofereceu a Deus. E olha o que Deus faz. Eu não sei se você... Vamos lá de novo para o versículo 20 do capítulo 8. Em seguida Noé construiu um altar e ofereceu, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora os seus pensamentos, propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra. Haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, aquilo que Noé fez naquele dia, que eu não sei que dia que foi, está perdurando até o nosso tempo e vai passar de nós. Porque um homem resolveu construir um altar, adorou ao Senhor por nada. Deus não fez nada para ele. Deus não entregou nada, ele simplesmente, voluntariamente, construiu um altar, entregou uma oferta, e Deus, aquilo agradou tanto ao Senhor, que o Senhor disse com ele mesmo: nunca mais vou destruir a terra com água, que nem está caindo agora. Eu acho que isso é um sinal. O arco-íris vai passar em cima da igreja. Nunca mais eu vou destruir. E eu vou manter tudo aquilo que eu fiz no começo: plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Porque um homem resolveu construir um altar para o Senhor. Um altar de amor sacrificial. Calma que nós vamos chegar lá. Quem tem fé para orar para a chuva diminuir? Irmãos, Noé fez algo que tocou ele, a sua família, toda a sua descendência e até nós. Um altar que você constrói para Deus hoje, entenda, um altar sacrificial que entregamos para Deus hoje, pode mudar a sua história, da sua família, de quem está com você e até depois da sua descendência. Olhe para Abraão. Abraão era um homem de altares. Abra sua Bíblia comigo, um pouquinho para frente. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, 7 diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e disse:
darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Verso 8. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, Abraão encontrou com Deus, construiu um altar. Ele viajou, construiu outro altar. Se você for ler a história, tem mais outros altares que ele constrói. E no capítulo 22, que é o capítulo mais importante da história. Abre lá comigo, Gênesis 22. Senhor, acalma a chuva aí. Gênesis 22, 9. Diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro, preso pelos chifres, num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto, em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, e até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. A posição de um homem em adorar a Deus, em construir um altar, em ter uma vida sacrificial, a ponto de Deus pedir o próprio filho, e ele estava a ponto de entregar o próprio filho. E você vai lá ver em Hebreus depois, que ele tinha tanta certeza que Deus era com ele, que ele ia entregar o filho, e ele no coração dele, ele achava que ele ia orar e o filho ia ressuscitar. Olha o nível de entrega desse homem, olha o nível de amor sacrificial desse homem, e uma atitude de um homem abençoou todas as nações da terra. Pastor, então o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um posicionamento diferente seu hoje, de amor sacrificial, porque, irmãos, todos aqueles que se aproximaram de Deus para entregar um sacrifício, Deus se aproximou deles. E o Senhor falou para mim: quando vocês vão se aproximar de mim novamente? Quando que a gente vai deixar as nossas coisas no lugar delas e colocar o Senhor em primeiro lugar? E eu não estou falando de servir a igreja, eu estou falando de servir a Deus. Porque você pode servir a igreja sem servir a Deus, mas você não pode deixar de servir a Deus.
Eu estou falando de dois homens. Noé mudou a sorte dele e da família e das gerações que vieram depois. Abraão mudou a sorte dele, da sua família e das gerações que vieram depois. Porque o Senhor fala assim: olha, por causa do que você fez, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele fez algo que não serviu só para ele, não serviu só para sua família, serviu para sua posteridade. E o Senhor ministrou no meu coração: quando que a gente vai voltar com o amor sacrificial? Porque hoje a gente não faz mais sacrifício para servir a Deus, irmão. Não faz mais. Quem já assistiu nossas lives? Parece que o ministério de louvor morreu e esqueceram de enterrar. Mas é por causa dos nossos equipamentos de transmissão. Vamos pôr a culpa nos equipamentos. Mas você vem aqui, não é tudo mais bonito? Você fala: nossa, aquela irmã que eu achei que cantava horrível, olha que coisa linda. Olha, até que o pastor é afinado. Por isso que você tem que estar presencial, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou brincando, mas eu estou falando de coisa séria. Porque a gente serve a Deus do jeito que quer. Eu tenho certeza, e isso não é uma acusação, porque eu já fiz isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas hoje, quando viram a chuva, falam assim: hoje eu não vou na igreja não, está chovendo. Mas será que se fosse o próprio Cristo encarnado que estivesse aqui em cima do púlpito, alguém falasse assim: ó, Jesus vai estar lá em carne e osso, só que estava transbordando, sim ou não? Mas vocês acham que ele não está aqui? Quantos estão entendendo? E é isso que a gente tem perdido. E lá em Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando para a gente voltar ao amor sacrificial. Sabe o que é fazer um sacrifício? Para Deus, não para mim, não para a igreja, não para a denominação, não para o prédio, não para... Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Colocar Deus em primeiro lugar, ouvir a Deus. Todas as pessoas que fizeram sacrifícios a Deus, Deus respondeu. Aí de repente você deve estar pensando assim: acho que o pastor está falando de dinheiro. Não, irmão. Sabe como é que é o sacrifício hoje? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor está pedindo tudo. O Senhor não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu dinheiro, Ele quer o seu tempo, Ele quer você. O Senhor nos quer por inteiro. E a gente fica arrumando espaço na agenda. Ah, tal dia eu vou... Tá. E se Deus quiser você hoje, agora? E se Ele quiser que você saia daqui e vá num hospital agora orar com alguém? E se Ele quiser que você vá fazer uma visita? E se Ele quiser que você quebre a sua rotina por amor a Ele? E se Ele te pedir para mudar a sua faculdade? E se Ele te pedir para entregar um relacionamento?
isso. Homens de altares. Noé era um homem de altar. Abraão era um homem de altar. Todos que levantaram altares voluntários. Deus não precisava pedir para eles. Eram altares sacrificiais voluntários de pessoas que amavam a Deus, compreendiam o seu chamado. Nós precisamos voltar urgente para esse lugar, onde nós oferecemos adoração genuína e voluntária, e o Senhor vem e recebe isso como um aroma agradável, e nos responde, e isso traz um relacionamento. Às vezes a gente quer se relacionar com Deus, mas a gente quer se relacionar do nosso jeito. Você já reparou que tudo a gente faz do nosso jeito? O culto é do nosso jeito. O devocional é do nosso jeito. Até o nosso ler a Bíblia é do nosso jeito. Você fala assim, bom, eu vou ler, hoje está falando que eu tenho que ler 2 capítulos, eu vou ler 2 capítulos, ponto e acabou. E depois a gente diz que Ele é Senhor sobre as coisas. Se Ele fosse Senhor realmente sobre tudo, não seria Ele que tinha que ditar? Eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Que você possa voltar para esse lugar. Aproveitar que está no começo do ano. A gente faz tantas metas, tantos sonhos, tantos projetos, tanta coisa sai da nossa boca, mas que a mais importante delas a gente possa cumprir, que é voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Volta para aquele lugar. Imagina você voltar para aquele lugar com o coração e o entendimento que você tem agora. A gente não fala, se eu pudesse voltar no tempo 10 anos atrás, com a cabeça que eu tenho agora, onde eu estaria? É como se o Senhor estivesse nos dando a oportunidade, volta. Porque tem um texto na Bíblia que eu amo muito, que diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Deus é aquele que pode restituir tempo, que é o nosso bem mais precioso. Que dinheiro vem e vai. Agora tempo, irmão, o tempo que você perdeu não volta. O tempo que eu perdi quando eu estava desviado, 7 anos e meio batendo cabeça, esse tempo não volta. Só o Senhor pode me restituir. Quantos querem voltar para aquele lugar? A gente canta aqui, voltemos ao início, voltemos ao princípio, quando tudo era simples, quando tudo era belo. Leva-me de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta. Nós temos a oportunidade, porque o Senhor está fazendo um chamado lá em Apocalipse. Ele fala assim, olha, volta, arrepende-te, porque é um pecado. Aquela igreja não tinha nada de errado, mas o Senhor fala que abandonar o primeiro amor é um pecado. Abandonar o amor sacrificial, aquele amor que a gente tinha por Jesus no começo, que queimava o nosso coração, onde Ele era o mais importante, e a gente largava tudo para ficar com Ele. Ele falou que abandonar aquela prática é um pecado, porque Ele está falando, arrepende-te e volta, porque senão eu vou te remover. Que nessa noite o Senhor possa nos levar de volta ao primeiro amor. Ele vai falar com cada um de um jeito, porque para cada um Ele pede um sacrifício. Às vezes o que é sacrifício para mim não é sacrifício para o Luquinha. Comer pizza para mim é um sacrifício, porque eu não como pizza. Você come pizza? É sacrifício para você se eu falar, come um pedaço de pizza aí? Não é. Para cada um, Deus pede uma coisa, não é igual para todo mundo. Mas e se Ele pedir? Nós somos capazes de entregar? Abraão aguardou por uma promessa. Deus fez uma promessa quando ele tinha 75, ele foi receber a promessa com 100, e aí depois que recebe a promessa, curte um pouco a promessa, Deus fala assim, agora pega esse teu filho, que é o filho da promessa, sobe e entrega para mim. Tem lógica um negócio desse? E esse homem, você não vê ele falando, deixa eu conversar com a minha esposa. Deixa eu ver aqui porque vai ficar... Não,
A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, ele corta a lenha, ele pega o cutelo, ele chama os servos, ele pega o filho e parte para o monte, para entregar a promessa. Você seria capaz de entregar a promessa que Deus te deu? Seria? Eu fico pensando, irmão. Deus fala assim, sobe lá e entrega o Estevão. Já pensou? Ele não titubeou. Sabe por quê? Porque ele era homem de muitos altares. E altares nos aproximam de Deus. E a gente ouve melhor a sua voz. E a gente sabe com quem que a gente está se relacionando. Que o Senhor possa nos levar de volta. Eu sei que é um processo, irmão. Não é amanhã. Eu sei que é um processo. Mas quem está disposto a viver o processo? Para ter a glória de Deus. Esses homens mudaram gerações, eles não mudaram só eles e suas famílias. Por causa de Abraão, nós somos filhos de Abraão, irmão. Deus falou que ele teria filhos como a areia da praia do mar. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão já partiu e Deus está fazendo até hoje, porque lá atrás ele resolveu obedecer. Se nós estamos tendo plantio e colheita, frio e calor, começou com a aliança lá com Noé, quando saiu da arca. Deus falou assim, por causa disso, eu não vou destruir mais os homens e eu vou manter a minha palavra. Está falando de aliança. Homens que entregam sacrifícios, mantêm alianças fortes e duradouras por gerações. E se hoje nós resolvermos mudar? Você fala, não, mas isso aí foi para Abraão, isso aí foi para... Não, isso pode ser para nós. A gente pode fazer algo que Deus fala assim, ó, por causa do que você fez. Eu vou dar mais um exemplo que me veio à mente agora e a gente para. Certa vez um homem chamado Finéias, Deus tinha dado uma dura no povo de Israel, porque o povo estava se misturando, imoralidade, uma série de coisas. E aí quando o povo resolve se arrepender, então numa assembleia solene lá, esse homem Finéias está na assembleia, vendo o que Deus vai fazer. E ele vê um homem do seu povo, com uma mulher de outro povo, entrar numa tenda, para terem relação. Ele podia ter falado assim, não, está todo mundo aqui. Ele que se veja com Deus. Esse homem pega uma lança, sai do meio do povo, no meio de uma assembleia solene. Vamos pegar hoje, no meio de um culto. Ele vê alguém fazendo uma coisa errada, ele pega uma lança, entra na tenda e traspassa o homem e a mulher em pleno ato. Por zelo daquilo que Deus está fazendo. Quando ele sai desse lugar, Deus fala assim, você e sua casa, você vai ser meu sacerdote para sempre, porque você zelou pela minha palavra, e por causa disso que você fez, eu estou desviando a minha ira do povo de Israel. Um homem, uma atitude, desviou a ira de Deus de sobre o povo, por causa de um posicionamento. Nós podemos mudar, não só nós, mas quem está no barco conosco, e tudo à nossa volta, se nós voltarmos ao amor sacrificial. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, diante dessa palavra, Deus, de tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, nós queremos como igreja entender aquilo que o Senhor disse, porque o Teu Espírito vai falar com cada um de uma maneira, porque o Senhor sabe como falar com cada um. Deus, que nessa noite o Teu Espírito possa nos impelir, Senhor, a levarmos um relacionamento genuíno com o Senhor nesse ano.
Não um relacionamento onde nós controlamos as coisas, onde nós decidimos aquilo que é melhor e aquilo que não é, vivendo uma fachada espiritual, com aparência de santidade, mas negando o poder da fé. Que nessa noite, Pai, debaixo dessa palavra, olhando para Noé, olhando para Abraão, olhando para Finéias e olhando para as nossas vidas, a gente possa voltar à prática das primeiras obras, a gente possa te amar com um amor sacrificial, que a gente possa voltar ao primeiro amor, que a gente possa voltar a fazer entregas genuínas da nossa alma para com o Senhor, um relacionamento verdadeiro, não um relacionamento baseado em interesse mútuo. Olha, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me faz isso. Não, mas um relacionamento onde voluntariamente nós nos entregamos a Ti, para que o Senhor faça a Sua vontade. Como está descrito lá no livro de Mateus, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Assim como Jesus orou no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a Tua. Que nós possamos voltar a um lugar de amor sacrificial, de uma entrega genuína, para que a Sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em todos os âmbitos das nossas vidas, sobre nós, sobre nossa casa, e que os altares que a gente construir, Pai, assim como foi com Noé, assim como foi com Abraão, possam ser altares que vão beneficiar não somente a nós e a nossa família, mas quiçá uma geração. Quem sabe os sacrifícios que a gente vai fazer hoje vai salvar os nossos filhos, vai salvar os nossos pais, vai salvar os nossos irmãos, os nossos parentes, e quem sabe nós vamos deixar uma próxima geração tocada pelo poder e pela glória de Deus. Que nessa noite nós sejamos o sacrifício, assim como está em Romanos 12:1. Que possamos oferecer os nossos corpos, a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, como um sacrifício no Teu altar, e que suba um aroma agradável a Ti, e que através desse sacrifício venha uma aliança, e que através dessa aliança venha uma aproximação, e que através dessa aproximação venha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É isso que nós oramos nessa noite, pedimos que aconteça. Sabemos que é um processo, mas que comece hoje, dia 8 de janeiro de 2026, comece hoje, Senhor. Começa hoje, para a glória do Teu próprio nome. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Sua beleza, quero ver a Sua beleza, que adoração cresça, que o altar se estabeleça, que o incenso suba. Na sala do trono, você encontre aqui alguém que te
isso a Ele. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Leva-nos de volta, declare. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Se nós iremos contigo, Amado amigo, retornaremos ao lugar Ao qual pertencemos. se nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. amém? Graças a Deus. Que o Senhor possa, com um selo, selar isso no nosso coração. Que nós possamos voltar a ser pessoas de altares. E que a gente possa erguer altares, não altares de troca, mas altares voluntários de entrega, para que haja aliança. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós temos cantina, tem empada aí, empada e esfirra para quem quiser, terminando o culto. Domingo, nosso culto normal, 18h30, tudo voltando ao normal. Amém. Vamos ficar em pé, vamos entregar esse culto ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Te agradecemos pela sua palavra, pelos testemunhos. Senhor, sela isso no nosso espírito. Que nós possamos nesse ano viver um relacionamento próximo. Possamos cantar aquilo que vivemos, possamos realmente voltar à prática das primeiras obras. Que o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas. Obrigado pela tua presença, por tudo que o Senhor fez. Continua trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser edificados por louvor da sua glória. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e toda a companhia e consolação do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz amém. Deus abençoe. Até a próxima. Se você precisar de uma oração, estamos aqui. Deus abençoe.